Fala pessoal, bem-vindo ao Dupla Metragem. Hoje a gente vai falar de como seria no Brasil o filme Todo Poderoso, né? Esse filme é muito bom. E pra quem não lembra muito sobre esse filme, é sobre um cara que se chama Bruce, tá ali na meia idade, é um jornalista. Ele passa por umas situações muito complicadas, chama Deus, né, de vagabundo, basicamente. Você que devia ser despedido! O único aqui que não cumpre o seu dever é você! E do nada ele vira Deus e segue a história. É isso, né, Felipe? É claro. Cara, se funcionar isso aí, chamar Deus de vagabundo e você virar Deus, cara, vai ter um monte de nego chamando Deus de vagabundo aí, mano. Exatamente. Cara, eu acho que um ponto, João, antes da gente poder começar pra gente falar sobre o filme, é que assim, se você for religioso, não leva tão a sério. Acho que o filme é sobre comédia. Por mais que ele tenha algumas sátiras, eu acho que é light, né? Dá pra levar na boa, né, João? E tudo que a gente falar aqui também não leva muito a sério também não, porque nós é dois idiotas, tá? Então segue o baile. Cara, como que começa aí, João? Que primeira parte do filme, de cena, que a gente vai transpor pro universo brasileiro aí? Pô, já começa com o Bruce, né, fazendo o jornalismo dele, fazendo o dia do biscoito gigante. Que a gente faria? Como seria no Brasil, Felipe? Cara, tem um exemplo real, cara. Faz alguns meses aí, teve uma cidade que fez o aniversário e fizeram um bolo gigante. O nome da cidade é Icapuí. E aí, João, os caras fizeram um bolo de metro e os moradores foram. E aí é a prova que o homem realmente é um animal, tá ligado? O pessoal começou a devorar o bolo, pegando um pedaço de bolo, colocando em sacola de mercado. Um negócio bizarro, assim. Então, no Brasil, se tivesse esse biscoito gigante aí, o pessoal não seria muito civilizado, não. É bem isso mesmo. Mas o que eu... Mano, quando eu assisti, o que eu lembrei, sabe o que foi? Aniversários de buraco no... na cidade. Mano, isso é incrível, velho. Os caras... Mano, não tem como tancar isso, cara. Não, e pior que assim, e se quiser tem aniversário todo dia, né? Porque o que não falta é buraco, cara. É o que não falta. Ah, cara, não sei, no meu buraco tá suave. Tô de boa. Então a gente segue ali com a história e temos umas fotos lá que ele vê da namorada. Como é que seria isso aí no Brasil, Felipe? Cara, eles estão vendo fotos antigas, né? E, cara, um dos maiores medos que eu tenho, cara, assim, um dos maiores receios é quando eu levo alguém na minha casa, na casa dos meus pais, e minha mãe saca uma caixa de foto antiga, tá ligado? E aí tem as fotos mais constrangedoras possíveis, João. Você tem foto constrangedora? Mano, eu tenho até vídeo, cara. Mano, tem até vídeo sem brincar, velho. Cara, o bom é que a gente não aparece aqui, que a nossa imagem tá preservada, né, João? Exatamente. E assim permaneça, né? Glória a Deus. Aí continuando a história, no próximo dia, né, quando o Bruce acorda, ele já vê uma notícia de que o time dele perdeu, mano. E aí, qual time que ele estaria torcendo aí, hein, ô Felipe? Cara, aqui no Brasil o time que sempre perde é o Vasco, tá ligado? O Vasco ou está na Série B ou ele está brigando pra não cair pra Série B, cara. O Vasco ainda é sofredor, cara. Não! Diz que é mentira! Por que Deus odeia o Vasco? E o Santos também, né, João? Aqui em São Paulo, o pior time atualmente é o Santos. Mesmo com o Neymar, e o Neymar na escala 364 dias, né? O cara trabalha folga o resto do ano. E não, cara, o Santos tem uma grande possibilidade de cair de novo aí. E você sabe que a parte mais legal de falar sobre o Santos é que não tem hater sobre o Santos. Porque todo mundo que torce pro Santos é velho, então eles não sabem usar a internet, né? Então automaticamente ninguém vai comentar esse vídeo e reclamar. Não tem gente que sabe usar a internet. Se você for santista, comenta aí, por favor, e xinga o Felipe. Eu vou xingar junto. Cara, e aí depois que ele vê a notícia do time e tal, ele vai levar a esposa pra uma doação de sangue. Você sabe, João, que eu tenho um amigo aí, não vou falar quem que é, cara. Aham, sei.
Ele doa sangue só pegar atestado. Você já fez isso, cara? Mano, eu nunca fiz isso. Eu já doei sangue uma vez, mas nunca fiz isso aí não, cara. Cara, mas é uma prática bem comum. A galera doa sangue aqui no Brasil pra poder pegar o dia de folga, cara. É o famoso jeitinho brasileiro, né? Não tem nem como. Mas eu penso que é justo, né, cara? A pessoa se dispôs ali a fazer um bem, né? É justo que ela tenha dia de folga em casa, né? Por isso que a gente tem que acreditar que Deus é incrível. E aí, continuando a história, o Bruce, ele passa por um trânsito, passa por umas coisas lá, e aí vê já um morador de rua falando que ele é cego, alguma coisa assim. O que você acha dessa informação aí, ô Felipe? Cara, eu moro numa cidade relativamente pequena, João. Sim. E aqui tem uns moradores de rua que é meio que todo mundo da cidade conhece, mano. E tem um sujeito aqui na cidade que ele é pedinte, tá ligado? Ele sempre conta uma história pra pedir dinheiro. Aí ele sempre fala que tem 3 filhos e tal. Todo mundo conhece ele já. Aí teve um dia, cara, eu tava na lanchonete comendo uma coxinha. Aí esse cara chegou pra pedir. E eu não tenho muita paciência, porque eu já conheço ele. Aí eu peguei e falei assim, não. Eu já te conheço, nem vem. Aí o cara parou, olhou pra mim assim no fundo dos meus olhos e falou: só Deus me conhece, ninguém me conhece. Aí ele pegou e foi embora, mano. Aí o cara da lanchonete virou pra mim: caramba, mano, cada coisa que a gente tem que ouvir, né? O morador de rua me dá uma baita lição de moral, mano. E baita plot twist, né? Que no final a gente descobre que era o morador de rua, era o próprio Deus, né? Caraca, mano, será que o morador de rua aqui também é Deus? Olha, eu tô falando, gente, não, se você é cristão, não julgue a gente, que esse Felipe aí só fala merda, tá? Não tô falando. O Bruce, ele fica muito bravo, porque acontece algumas coisas lá que ele não queria que acontecesse, e ele é despedido, e pra piorar, né, pra ter mais sorte ainda, ele é apanhado por uma gangue do GTA, cara. Você já viu isso? O cara, literalmente... Pior que eu assisti o filme, João, eu não tinha prestado atenção com os caras do GTA. Mas depois você falando, é verdade, mano. Os caras parecem aqueles caras de cartel mexicano, tá ligado? E aí depois, o que acontece aí? O que acontece com a vida dele? Melhora, piora? Como que é? Só piora. E o pior, né, é que é igual brasileiro, né? Quando a gente tá na situação péssima, a gente pede um sinal pra Deus, Deus te dá o sinal e você nega o sinal, cara. É isso. É igualzinho no filme, mano. Igualzinho. E aí ele recebe uma ligação, né, João? Na verdade, ele começa a receber um bip lá, né? Sim. Liga uma vez, liga 2 vezes. Cara, se fosse no Brasil, o que seria isso aí, essas ligações? Mano, de 2 ou 1, ó. Perdeu a promoção no trabalho? A vida é injusta? Tem alguém com menos talento que você colhendo todos os benefícios? Seu nome é Bruce? Então temos um emprego pra você. É uma cilada, viu? Não, mano, é golpe, cara. É golpe. Ou Ou já tá o caiu centro. em golpe, cara? Ou conhece alguém que já caiu em golpe? Mano, minha mãe já caiu em golpe, velho. Já caiu, mano. É triste. Falou mano, o quê? Sequestramos seu filho. Ela acreditou. Não, foi pior. Mas isso aí é uma história muito triste, cara. Talvez você não saiba disso, mas o Naruto também cresceu sem pai e não teve nenhum amigo em nossa aldeia. Mas ou é golpe ou é call center, cara. É call center. Não tem como, então, aqui Brasil também é quase golpe, né, mano? Porque é ruim também, né, velho? É quase golpe. Pô, teve uma época aí, João, eu tive que cancelar. Mano, eu só atendo telefonema de quem eu conheço agora. Porque chegou a época de eu receber 40 ligações do dia, mano, de call center. Depois eu entro em contato, posso falar agora não, tô no helicóptero. E aí é da hora que quando ele conhece Deus, né, Deus dá uma lição de moral no Bruce, né, falando que as pessoas não dão valor, ele não dá valor pra quem, né, faz um trabalho braçal e é legal porque no Brasil tem muito isso, né, cara? As pessoas subestimam o benefício de um bom trabalho braçal. Tem liberdade nele. Algumas das pessoas mais felizes do mundo vão pra casa fedendo no fim do dia. E aí, né, ele já começa a ganhar os poderes. Aqui é o ponto central do filme. Ele ganha os poderes. E aí ele já começa ali puxando um copo, abrindo sopa vermelha, né? Aqui, ó, mas aqui no Brasil, mano, isso a gente chama mágica. Não sei se você chegou a ver, João, eu lembro que quando eu ia pra São Paulo, capital ali, os caras ficavam fazendo aquelas mágicas, sabe? Região ali da 25 de março, Brás. Cara, era legal. E quando eu era moleque, eu ficava encantado vendo essas paradas. Sim. Mas e aí, João, se fosse aqui no Brasil, que tipo de milagre você acha que as pessoas iam operar? Não, aqui com certeza, mano, seria churrasco todo dia
e transformando água em cerveja, mano. Pô, mas esse negócio aí de churrasco aí, teve uma pessoa que prometeu picanha e até agora a picanha não chegou, João. Traga farofa. Sim. Com picanha. Mas não com picanha. Está bem, não grite que não somos surdos. Traz então só uma cervejinha e pronto. É porque ele não é Deus, ele não tem poder de Deus, né, pô? Aí não tem como, né? Sem o poder de Deus você não consegue fazer isso, cara. Não, e pior que o coitado do Bruce, ele bateu o carro e tal, e aí ele vai e transforma o carro dele num carro Porsche melhor. top, Se você né? fosse transformar, João, seu carro aí num carro top, que carro que você ia fazer, mano? Mano, eu ia pegar um golzinho 1.0 aqui, turbinar ele, fazer uns monte de bagulho, igual o jogo do Need for Speed, tá ligado? Eu ia fazer tipo isso, mano. Eu, particularmente. Mas os caras aí que gostam dos carros, é uma BMW M8. O filme vai andando, né? E aí chega um momento que ele tem um rival no filme, né? Que é o Evan, né? E aí o Evan ganhou o cargo lá de âncora. E aí ele tá apresentando, é como se fosse tipo o William Bonner, né, João? O Jornal Nacional. E aí o Bruce vai e começa a sacanear ele, né? Demais, e aí a voz começa a sair errada e tal. Quando o prefeito exigiu que... Quando o prefeito exigiu que o chefe... Quando o prefeito exigiu que o chefe da... Cara, eu lembrei de um vídeo épico, que é o vídeo do ex-presidente Michel Temer. Vamos parar por aí. Já estão. Sai, Satanás! E parece que ele começa a incorporar o Sete Peles, tá ligado? E a voz dele fica esquisita. E aí o Bruce, ele começa a ouvir um pouco as orações das pessoas, né? E aí o que eu pensei aqui na hora, mano, quando eu vi, o que um bom brasileiro pediria, mano? Porque ali você vê uns negócios, o pessoal pede um monte de dinheiro, mano. Aqui um bom brasileiro, ele pediria pra fazer o salário durar até o fim do mês. Eu não estou suportando mais. Não tem como, mano. O salário durar, velho. E eu acho que pediria o fim da escala 6x1. Pediria pra melhorar a CPTM e o metrô. Pediria pra não ter mais trânsito nas marginais. Pontos aí que eu pediria, pelo menos, cara. Mano, acho que então, se fosse para não ter mais trânsito na marginal, acho que Deus teria que abrir a esfera um pouquinho mais, sabe? Ia ficar um pouquinho oval, sabe? Ou fazer as pessoas andar sobre o rio ali, né, mano? Porque é sinistro 5 horas da tarde. E uma cena do filme que me pegou, João, a namorada, né, que depois vai se tornar a esposa do Bruce, ela é professora infantil, né? E aí tem uma cena das crianças comendo glitter, mano. E esses dias eu vi uma parada bizarra. A molecadinha no Brasil hoje em dia, mano, é só no vape e no narguile, tá ligado, mano? Eu vi esses dias a molecadinha de 12, 13 anos, tudo com os bagulho na boca, mano. Sinistro. Sinistro, é que você não viu a outra notícia aí da roleta russa. Ixi, eu vi essa notícia aí. Você é louco? Você é louco, não compensa. É que nós não podemos falar isso. Não podemos falar, mas você já deve estar sabendo aí, mano. Se você não sabe, pesquisa aí. Roleta russa de... Você vai descobrir o que é. Ai, se você não entendeu, nem eu também. E aí finalizamos aqui a história desse filme, que é muito interessante, né? Que é até outro sermão que Deus dá ali, né? O Morgan Freeman dá pro Bruce. No fim, cara, no Brasil, o Bruce, ele perceberia que o milagre é estar funcionando no Brasil todo dia. E ser brasileiro é ter fé mesmo sem lógica. Now the world don't